Agora a gente vai falar sobre saúde. Tá difícil segurar um copo, lavar a louça, sente dores e parece que tem formigas caminhando pelas suas mãos? Pode ser a síndrome do túnel do carpo. É sobre esse probleminha que a gente conversa agora com o ortopedista especialista em mãos, Dr. Maurício Maia. Maurício, obrigada por ter vindo, viu? Imagina, obrigado pelo convite, Mônica, bom dia. Olha, você pode participar com a gente fazendo a sua pergunta para o Dr. Maurício, 99897.000. Eu trouxe alguns desses sintomas, né? Que é a dor e o formigamento. São os principais. São os principais, Dr. Maurício? Essa síndrome do túnel do carpo é uma patologia muito comum, né, Mônica? E é muito boa essa oportunidade de poder esclarecer para a população sobre isso. Ela comete quase 3 a 4% da população. Então, ela tem uma incidência bem elevada. E é uma compressão, que é o síndrome do túnel do carpo, é uma compressão do nervo mediano, e ela acontece no punho. O nervo mediano, ele é responsável pela sensibilidade e a parte motora da mão. Então, a sensibilidade do primeiro, segundo, terceiro e a metade do quarto dedo, ela é feita pelo nervo mediano, e a parte da musculatura tenar, ou seja, a nossa oposição, que é o principal movimento da mão, ela também, a parte motora é feita pelo mediano. Então, essas compressões desse nervo geram os sintomas do formigamento, principalmente nos 3 dedos e a metade do quarto dedo. E aí, quando vai ficando mais grave essa síndrome, como não tratada, ela gera uma atrofia dessa musculatura e aí começa a cair as coisas da mão, começa a ter dificuldade, e aí evolui de forma bem grave. Vamos mostrar então para a turma? Perfeito. Vamos, eu vou pedir para o Dr. Maurício me acompanhar para que você possa entender tudo isso que ele falou. Justamente onde se localiza, né, esse nervo mediano, foi o que você explicou para a gente, né, Maurício? O nervo mediano, nessa passagem do antebraço para a mão, ele atravessa um túnel, que é o túnel do carpo. E ele atravessa junto com todos os flexores dos dedos. Então, você está vendo aqui, essa é a parte sensitiva dele. Então, é onde você sente aí o formigamento, essa dormência, da metade do quarto dedo até o polegar. Então, é uma fraqueza. Você sente formigamento e, com a evolução, você pode sentir fraqueza, porque aqui tem um raminho também, que é o ramo motor, que dá toda a musculatura da oponência. Então, isso é causado por movimentos repetitivos, doutor Maurício? Também. A causa do síndrome do túnel do carpo, geralmente ela é idiopática, ou seja, não tem uma causa bem definida. Tem populações expostas. Por exemplo, quem trabalha muito com movimento de flexo, extensão, compreensão, tem essa predisposição. Mulheres de 40, 60 anos, mulheres na menopausa, gestantes, retém um pouquinho mais de líquido. Você imagina que esse túnel ele não distende. Então, nessa passagem dos flexores junto com o nervo, você retém um pouquinho mais de líquido, aumenta a quantidade ali, você gera essa compressão. Algumas doenças como diabetes, hipotiroidismo também causam essa desordem, também podem ocasionar a síndrome do túnel do carpo. E algumas causas até menos comuns, por exemplo, alguns cistos sinovial, alguns tumores benignos dentro do canal também podem gerar esses sintomas. E as pessoas procuram muito tarde o ortopedista? Geralmente fica com esse formigamento, começa leve, só pela noite, sente um pouquinho de formigamento, aí movimenta assim, a mão, faz uma massagem, melhora e acaba postergando. Sempre chega com um pouquinho, 3, 4, 6 meses, às vezes até com 1 ano. E isso dificulta, doutor Maurício? Isso não é que dificulta, mas a longo prazo, você imagina um nervo, ele é um tecido bem sensível. A longo prazo, ele sofrendo compressão, você pode começar a ter alteração de sensibilidade permanente nos dedos, entendeu? Então, não é incomum o paciente chegar aí com 2, 3, 4 anos com uma síndrome do túnel do carpo grave, que já começou a perder a sensibilidade dos dedos. Por isso, a gente trouxe justamente essa síndrome para poder conversar com o Dr. Maurício e te esclarecer. Deixa eu trazer algumas perguntas do público. A Márcia Beatriz. Bom dia, Mônica. Eu tive a síndrome do túnel do carpo e depois passou para radiculopatia, é isso, Dr. Maurício? Isso. L4, L5. O que é isso? A gente tem 12 diagnósticos diferenciais da síndrome do túnel do carpo, ou seja, só a síndrome do túnel do carpo causa o formigamento? Geralmente, a grande maioria dos pacientes, sim. Porém, tem alguns pacientes, as doenças, diagnósticos diferenciais, por exemplo, ela de L4, L5. Isso. No caso dela é lombar, mas falando para cima, na cervical, uma compressão, uma radiculopatia cervical, pode causar uma de C5, C6, C6, C7, pode causar esse formigamento e é um diagnóstico diferencial. Porque o túnel do carpo, o diagnóstico é basicamente clínico, uma boa conversa com o paciente, um bom exame físico, você já tem esse diagnóstico. Na dúvida do diagnóstico, você pode fazer uma eletroneuromiografia ou uma ultrassonografia, principalmente nesses casos que você tem a dúvida que ele tem uma dor cervical que vem para o braço. E não é incomum o paciente ter a dupla compressão, 20% da população pode ter.
que é o túnel do carpo associado com alguma hérnia cervical que causa isso. No caso dela, ela falou que L4, L5, então é lombar, então não tem nada a ver com a síndrome. O síndrome do túnel do carpo é uma coisa, a compressão dela é lá embaixo, é outra coisa, é diferente. São patologias diferentes. Ela tem provavelmente uma hérnia lombar, então procurar um especialista em coluna, um problema diferente da síndrome do túnel do carpo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa para dar uma checada nas perguntas aqui com o doutor Maurício, que é ortopedista e está aqui com a gente falando sobre a síndrome do túnel do carpo, tá bom? Estamos de volta com você e hoje conversando sobre a síndrome do túnel do carpo. É um problema comum, né? E vai dificultando você de fazer qualquer tipo de tarefa em casa, como lavar a louça ou até mesmo em casa, no trabalho. E conosco o doutor Maurício Maia, que é cirurgião, né? De mão e está aqui explicando para a gente sobre a síndrome. Eu vou trazer, antes da gente falar do tratamento, eu vou trazer mais algumas perguntas dos nossos amigos. A Patrícia dizendo que uma vez ela foi diagnosticada com a síndrome, porque tinha todos os sintomas, mas depois de uma ressonância mostrou que o problema era a hérnia. Isso é comum, como você disse pra gente, né, Maurício? Não é tão comum, mas ela pode acontecer em 20% dos pacientes, ter uma dupla compressão, ter uma túnel do carpo mais a hérnia cervical. Mas é fundamental no exame físico a gente já conseguir definir, porque às vezes acontece, às vezes o paciente chega no consultório, operou o túnel do carpo e não melhorou, porque o diagnóstico não foi feito corretamente. O paciente tinha uma hérnia cervical, não tinha o túnel do carpo e realmente não melhora. Então o exame físico junto com uma eletroneuromiografia, na suspeita de hérnia cervical, uma ressonância cervical, a gente pode ver se tem essa dupla compressão cervical e no túnel do carpo, ou se é simplesmente uma hérnia cervical que está causando esses sintomas. Tem mais, a Márcia do Ipanema, trato de artrite há anos e apareceu a síndrome em 2016. Fez os exames, não deu nada, sumiu, agora voltou. Será que é consequência da artrite, não tem nada a ver? Pode ser, dependendo, se for uma artrite reumatoide que ela tem, por exemplo, você faz sinovite, aumenta o líquido, o processo inflamatório, a sinóvia dentro do canal do carpo, gera compressão do nervo. Então é bem comum, às vezes o paciente desenvolveu o túnel do carpo e numa artrite, depois melhorou esse processo inflamatório, melhora os sintomas, e aí essa recidiva também pode acontecer. Pode limitar muito se a pessoa, como você disse, né, que a pessoa demora tanto aí, até chegar um ano, que pode limitar os movimentos, pode comprometer? Maurício? Pode. Casos muito graves, uma compressão muito grave que o paciente não procura o tratamento, igual eu tinha explicado, o dedo perde a sensibilidade. Então qualquer coisa, você pode começar a queimar o dedo, fazer feridas pela ausência da sensibilidade. E a atrofia da musculatura, você começa a perder o movimento de pinça. Então todo esse movimento de pinça, você perde a força de fazer ele. Então compromete bastante nesses casos graves. E não tratado, pode ser irreversível. Porque os sintomas, quando você sente formigamento, depois passa, sente formigamento, passa, quando você opera, nos casos que são cirúrgicos, essa doença some, não te causa nenhum problema. Naqueles casos que ele já perdeu a sensibilidade, já fez uma atrofia permanente da musculatura, mesmo operando, você pode não piorar o caso, mas você não consegue a melhora. Essa anestesia fica permanente. Fica permanente. A Raquel quer saber se muita dormência na mão tem alguma coisa a ver. Chega a doer. Ela sente muita dormência e chega a doer a mão dela. Sim, dormência principalmente nos 3 dedos e na metade do 4º dedo. Dor, o paciente às vezes pode sentir aquela sensação que a mão está inchada. Isso pode ser a síndrome do túnel do carpo, sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Tem muitas pessoas aqui querendo saber e nós vamos ali para saber justamente, né, como é feita essa cirurgia. O doutor Maurício Maia com a gente aqui hoje. Nós temos mais uma vez explicando, né, direitinho. Só voltando aqui. Aqui é o canal do carpo, você vê que a parte óssea, o assoalho dele, e esse é o ligamento transverso. É ele que está fazendo a compressão do nervo. Você está vendo? Passa todos os flexores e o nervo passa junto. Então, qualquer condição, aumentou o conteúdo aqui dentro, pode gerar os sintomas. Tratamento, antes de entrar no tratamento cirúrgico, naqueles casos que formigamento, dormência, 1, 2 vezes na semana, com 3, 4 meses, a gente pode tentar tratar sem operar. Entendeu? Sintomas leves a gente trata com fisioterapia, anti-inflamatório, injeções de corticoide, uso de órtese noturna, porque à noite você tende a fletir ou estender a mão, por isso que principalmente os sintomas à noite. Então a gente consegue tratar não cirurgicamente. Naqueles casos moderados, graves, sintomas diários, toda noite, está incomodando, tentou o tratamento não cirúrgico e não resolveu, o tratamento realmente é cirúrgico, que é uma cirurgia relativamente simples. Para um cirurgião de mão,
esse ligamento aqui. Então, é feita uma via em cima dele e a cirurgia é simplesmente secção desse ligamento transverso. Vai cortar. Você corta esse ligamento transverso. Então, o nervo, ele é descomprimido. Então, aqui tem até uma amiga perguntando, é só a cirurgia? Não, não é só a cirurgia, Nos né? casos leves, tem espaço e é indicado o tratamento não cirúrgico. Olha só, Mônica, eu tive essa síndrome há alguns anos e de fazer alongamentos antes de sair da cama melhorou. Melhora. A fisioterapia tem estudos, nível 1 de evidência, mostrando a fisioterapia para deslizamento do nervo é uma das formas de tratamento conservador e com sucesso. Com sucesso, né? Sucesso. Prevenir é possível, Maurício? Um alongamento, prevenir principalmente quem tem hipotiroidismo, diabetes, Que já são propensos, né? que já tem essa propensão. Tratamento da doença de base é um fator. Quem tem artrite reumatoide, tratar a doença de base também é uma forma de tratamento. Aqueles pacientes que eu falei, trabalham com trepidação ou movimento de flexo e tensão, diminuir essa condição de flexo e tensão de extremidade pode ajudar, pode prevenir, pode Eu ajudar. fico pensando nos motociclistas, né, que trabalham rodando a cidade com entrega, né? É um fator de risco. Esse alongamento é bom. Aqueles que a gente, né, aquele laboral que a gente faz assim. Isso, alongamento, assim. você fazer deslizamento do nervo, fazer ele deslizar por esse canal aqui ajuda bastante. Muito bem. Deixa eu trazer mais uma pergunta que veio lá do Facebook para você, da nossa página. A Clédia Teixeira. E quando estufa o osso do punho? Tem a ver com a síndrome do carpo e os exercícios, claro, que a gente está falando aqui também. Estufar, ela deve estar falando de um processo inflamatório. Às vezes você faz uma tenossinovite, que é uma inflamação dos tendões flexores. Aí o paciente acha que está inchado. Não é o túnel do carpo isto, mas isso pode virar um túnel do carpo. Você imagina esse tecido, esses flexores, ele tem um tecido sinovial em cima para ajudar no deslizamento. Então, quando ele está inflamado de excesso de movimento, por exemplo, ele pode aumentar o conteúdo aqui dentro e desencadear a síndrome do túnel do carpo. Maurício, vou te pedir para a gente voltar para a nossa salinha, só para a gente concluir aqui a nossa participação justamente sobre a síndrome do túnel do carpo. Tem um depoimento longo de uma amiga lá de Patos de Minas, Maurício. Ela disse que fez uma cirurgia. Ela falou, olha, Mônica, eu liguei a televisão agora, fiz a cirurgia na mão direita, até mandou uma foto aqui agora. Só que aí eu estava aposentado, está chorando de dor, e o médico disse que não tem mais solução para fazer a cirurgia, porque pode perder o dedão, o movimento do dedão da mão direita. E está com muita dor, não sabe o que fazer. Deixa eu mostrar para você a foto para ver se você consegue nos ajudar. Será que tem alguma coisa com a síndrome? Ela fez uma cirurgia do tendão. No tendão. Aqui, justamente. E tá vendo como o movimento dela me parece um pouco complicado? Limitado. Isso é diferente, aí me parece uma lesão ligamentar que ela teve. Então ela parece que fez um reparo ligamentar. Isso é diferente da síndrome do túnel do carpo. Entendeu? Isso precisa avaliar o paciente, ver qual foi a lesão que ela teve para ser submetida a esse tipo de cirurgia. Justamente... Mas essa incisão não é no túnel do carpo, que é na região volar. E até legal você falar, tem paciente que tem dor, as complicações. Essa cirurgia é simples, relativamente simples, mas tem complicações. Menos de 5% dos casos da cirurgia pode ter complicações. Quais são? Lesão do nervo, extremamente raro, porque é uma cirurgia relativamente simples. Infecção, que qualquer cirurgia pode ter. Lesões de tendões flexores, extremamente raros, mas pode ter. O que mais acontece é uma dor sobre a cicatriz. Então, essa dorzinha na cicatriz pode ficar até 3 a 6 meses, incomodando um pouquinho. É uma região de carga, a gente apoia, então isso pode ficar. Tem um tratamento endoscópico, que é uma via um pouquinho diferente, que teoricamente melhora nessa questão de sensibilidade da cicatriz. Porém, tem um risco maior de lesão do nervo. Então, tem que pesar bem. Tem que pesar bem. E depois da cirurgia, tem que fazer a fisioterapia por um bom tempo ou não? Logo após a cirurgia, aí não tem nada mostrando que é melhor. Geralmente, meus pacientes acabam nem fazendo, porque se operou, descomprimiu o canal, os sintomas já somem. Já somem, né? Tem uma amiga nossa, a Lisete, faz muito crochê. Aliás, hoje o crochê está sendo resgatado ainda mais. E às vezes sente dor nas mãos. O ideal seria ela fazer um alongamento, ela pergunta? O alongamento ajudaria bastante, com certeza. Esse movimento tricô pode fazer uma tenossinovite, que no futuro nada impede de desenvolver um síndrome do túnel do carpo. Mônica, eu tenho na mão direita síndrome do túnel do carpo e agora apareceu o meu dedo não fecha mais, ou seja, pode ser que a síndrome já complicou um pouquinho, Márcia? Não, pode ser o dedo engatilho. O paciente tem dificuldade de dobrar o dedo ou quando dobra,
ele faz um clequezinho para voltar. Tá, então é entendi. até bem frequente, são patologias diferentes, o dedo em gatilho e o túnel do carpo, mas é bem comum o paciente que tem o túnel do carpo ter o dedo em gatilho, o paciente que tem o dedo em gatilho ter o túnel do carpo, é bem frequente. Provavelmente o dedo não está dobrando, provavelmente é um dedo em gatilho avançado, porque geralmente ele começa engatilhando, depois ele gera essa dificuldade de movimento. Uma outra amiga nossa lá do Jardim das Palmeiras, a Marluce. Mônica, sou diabética e tenho a síndrome. Tem relação dos dois problemas? Tem relação. O paciente diabético tem uma predisposição bem maior de ter a síndrome do túnel do carpo. Deixa eu ver, só mais uma pergunta, nosso tempo está acabando, mas quero reforçar o convite para você voltar conosco, viu? Obrigado. Mônica, meu pai, a mão dele incha muito, perde o movimento até de fechar os dedos. Ele toma alguns remédios para dores musculares, porém, depois de 2 meses, volta tudo. Pode ser a síndrome? Pode. Só o edema ou ela tem a dormência? A síndrome geralmente tem a dormência associada. Não fala da dormência, Se for só só o edema, não é a síndrome. A síndrome tem que ter essa dormência, esse formigamento, isso é fundamental. Vamos fazer o seguinte, vou convidar o Dr. Maurício Maia, que é cirurgião de mão, para voltar e falar dos problemas mais comuns que a gente tem, que nós podemos resolver. Pode ser? Obrigado pelo convite. Obrigada, viu? Seja sempre muito Obrigado. bem-vindo, viu, Maurício? Boa semana.